Fala aí, turma, uma ótima terça-feira, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para mais um simulado da prova teórica do Detran. Para você que já está prestes a realizar a prova teórica, acompanhe esse simulado até o final. Quem sabe algumas das questões que aparecer aqui no nosso simulado possa vir aparecer na sua prova. E se aparecer, tenho certeza aí que vai te ajudar demais, porque com certeza você vai conseguir responder facilmente, beleza? E quando você for aprovado na prova teórica do Detran, compartilhe seu resultado aqui com a gente, faça como esse inscrito que nos mandou mensagem ontem, ó, depois do nosso simuladão, e fez a prova tranquilamente, sendo aprovado de primeira. E quem sabe a próxima pode ser você. Então não perca tempo, já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Se caso você não seja inscrito, já se inscreva, ative o sininho para você não vir perder os próximos conteúdos aqui no nosso canal. Bora lá, turma. Questão de número 1. Quando for necessário a remoção de uma vítima e você estiver sozinho, como deverá ser feita esta remoção? Letra A, puxando-a pelas pernas, arrastando-a cuidadosamente. Letra B, puxando-a pelos braços, arrastando-a cuidadosamente. Letra C, levantando-a no colo, com a cabeça pendente, andando para frente. E letra D, colocando-se por trás da vítima, abraçando-a e firmando seu tórax e sua coluna, andando de marcha a ré. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Quando for necessário a remoção de uma vítima e você estiver sozinho, como deverá ser feita esta remoção? A resposta certa aí é a letra D de dado. Colocando-se por trás da vítima, abraçando-a e firmando seu tórax e sua coluna, andando de marcha a ré. Beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Vamos seguindo aí, turma. Questão de número 2. Quais os fatores que interferem num trânsito humano e seguro? Letra A, excesso de sinalização. Letra B, estacionamentos lotados. Letra C, excesso de lombadas eletrônicas. E letra D, falta de controle do indivíduo, egoísmo e supervalorização do veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Vejam as alternativas. Prestem bastante atenção. E vamos lá. Quais os fatores que interferem num trânsito humano e seguro? É a falta de controle do indivíduo, egoísmo e supervalorização do veículo. Então a resposta certa foi a letra D de dado. Vamos seguindo aí, turma. Questão de número 3. O condutor que estiver com sua carteira nacional de habilitação cassada e for encontrado dirigindo será punido com, de acordo com o artigo aí 162, inciso 2 do CTB. Vamos lá. Letra A, remoção do veículo. Letra B, multa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Letra C, 2 multas. E letra D, apreensão do veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Faço uma análise aí de vocês. E vamos lá, voltando aí à nossa pergunta. O condutor que estiver com sua carteira nacional de habilitação cassada e for encontrado dirigindo será punido com multa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, ok? Então a resposta correta aí é a letra B. Lembrando que isso aí está de acordo com o artigo 162, inciso 2 do CTB, como está ilustrado aí na questão para vocês, beleza? Lembrando a vocês que recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo é considerada como medida administrativa e no caso de multa é considerada como penalidade. Então, para você que está em dificuldade
em diferenciar penalidade de medida administrativa, é só vocês decorar o macetinho. Medidas administrativas começarão com R ou com T. Já penalidades não irão começar nem com R e nem com T. E mais uma dica aí para vocês: cuidado com a apreensão do veículo, pois de acordo com o CTB não existe mais. Então, se aparecer apreensão do veículo na prova de vocês, considerem aí como armadilha, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 4, numa rotatória não sinalizada, a preferência de passagem é do condutor do veículo que estiver: letra A, circulando pela rotatória; letra B, saindo da rua à direita; letra C, ultrapassando outro veículo; e letra D, indicando que dobrará à esquerda. Qual é a resposta correta? Observem as alternativas, vejam a questão. Vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram. Numa rotatória não sinalizada, a preferência de passagem é do condutor do veículo que estiver aonde? Circulando pela rotatória, beleza? Então a resposta certa aí da nossa questão é a letra A. Foi bem tranquila essa daí, hein? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Próxima pergunta, pessoal, a questão aí de número 5. Qual das placas alerta ao condutor que há uma curva de pequeno raio fechada à direita? Eu quero ver se vocês acertam essa pergunta. Prestem bastante atenção, vejam ambas as placas, tá? E façam aí a breve análise de vocês. Dá mais alguns segundos para vocês analisarem. Vejamos então, pessoal, se vocês acertaram. A placa aí que alerta ao condutor que há uma curva de pequeno raio fechada à direita é a placa da letra B de bola, pessoal. Então é essa placa aí, tá? A placa da letra B. Observem que ela apresenta um ângulo de 90 graus, tá? A curva dessa placa. E a identificação dessa placa será a curva acentuada à direita, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E vamos lá, turma. Agora a placa da letra A, vejam que ela não apresenta uma curva de pequeno raio fechada como é a letra B. Então, se ela não é de pequeno raio, ela é de grande raio, ou seja, uma curva aberta. E observem que ela faz um ângulo de 120 graus. Então, a identificação dessa placa é curva à direita. Só curva à direita, tá? Então, anote aí para você não vir esquecer. Curva no ângulo de 120 graus. Curva apenas, tá? Você só vai observar a setinha se ela está no lado esquerdo ou no lado direito. E se ela apresenta uma única curva no ângulo de 90 graus, que é uma curva de pequeno raio fechada, será a curva acentuada, seja para a esquerda ou para a direita. Entendido bem? Então vamos lá à nossa próxima questão. Agora a pergunta de número 6. As normas de ultrapassagens aplicam-se também a mudanças de faixas. É correto ultrapassar, letra A, pelo lado esquerdo; letra B, pelo acostamento; letra C, pelo lado direito, se estiver em via de mão única; e letra D, pelo lado direito nas rodovias. Qual é a resposta correta da nossa questão? Façam uma breve análise aí de vocês. Observem bem aí as alternativas. E vamos lá então, pessoal. As normas de ultrapassagens aplicam-se também a mudanças de faixas. É correto ultrapassar por onde? Pelo lado esquerdo. Isso aí. Então, se a sua escolha foi a letra A, meus parabéns, beleza? Lembre-se, tá, que as ultrapassagens devem ser sempre feitas pela esquerda, tá?
com exceção quando o veículo que está à sua frente indicar que ele vai virar à esquerda. Aí nesse caso você vai sinalizar, vai se deslocar para a direita e em seguida sinalizar novamente para a esquerda e voltar para a sua faixa de origem. E lembre-se também, pessoal, que a faixa da esquerda é destinada para os veículos que desenvolvem maior velocidade, beleza? Vamos lá, turma, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 7, turma, diz o seguinte: que atitude deve-se tomar quando alguém que sofreu acidente e necessita de socorro é portador de vírus da AIDS? Letra A, chamar o resgate apenas. Letra B, ignorar a vítima, pois ela tem pouca resistência. Letra C, prestar socorro à vítima com as devidas precauções. E letra D, prestar socorro à vítima sem qualquer receio ou precaução. Qual é a resposta correta da nossa questão? Façam uma breve análise de vocês. Vejam aí qual é a resposta correta. E vamos lá, turma, sem perdermos tempo, retornando à pergunta. Que atitude deve-se tomar quando alguém que sofreu acidente e necessita de socorro é portador de vírus da AIDS? Vamos lá. Resposta certa foi a letra C de casa. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E turma, nós vimos lá na questão de número 4 a palavrinha apenas. E agora ela aparece novamente, tá? Na questão de número 7. E também temos a palavrinha qualquer, onde também 90% das vezes que ela também aparece, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Vá anotando aí no seu caderninho para você não vir esquecer. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora vejamos a nossa questão de número 8, acompanhe aí. Nas rodovias de pista dupla, a velocidade máxima para os automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas é de 110 km por hora. Qual a velocidade máxima para os demais veículos? Prestem bastante atenção aí na questão, tá? Letra A, 60 km por hora. Letra B, 90 km por hora. Letra C, 100 km por hora. E letra D, 110 km por hora. Qual é a resposta correta da nossa questão? Faça uma breve análise aí de vocês. E vamos lá, turma, retornando à pergunta. Nas rodovias de pista dupla, olha a palavra-chave da questão. A velocidade máxima para os automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas é de 110 km por hora. Beleza? Agora vamos lá. Qual a velocidade máxima para os demais veículos? Qual é? Será de 90 km por hora. Anote isso aí para você não vir esquecer, tá? E para esses demais veículos funciona, pessoal, tanto nas rodovias de pista simples como também nas rodovias de pista dupla. Fiquem ligados aí quanto a isso, tá? E para quem não sabe, a velocidade máxima nas rodovias de pista simples será de 100 km por hora para esses mesmos veículos que a gente acabou de citar aí na nossa questão, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 9, turma, diz o seguinte: a sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através: letra A, de placas, gestos e marcas. Letra B, placas, advertência e indicações luminosas. Letra C, placas, manobras, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. E letra D, placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem cada uma das alternativas. E vamos lá então, retornando à pergunta. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através de
placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra D de dado. Lembre-se que ela é a alternativa mais completa da informação e geralmente é separada por vírgulas. Pega essa dica aí, pois ela ajuda muito na hora da prova. Vamos na nossa próxima questão. Questão de número 10. Os sinais de trânsito classificam-se: letra A, em luminosos e sonoros e apenas. Letra B, luzes de pisca e emergência somente. Letra C, gestos do agente e luminosos apenas. E letra D, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito. Qual é a resposta correta da nossa questão? Faça uma breve análise aí de vocês. Observem cada uma das alternativas. E vamos lá então. Os sinais de trânsito classificam-se em luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito, tá bom? Então, se a sua escolha foi a letra D de dado, meus parabéns, acertou a questão. E volto a reforçar aí para vocês, tá? Lembrando que a palavrinha apenas e a palavrinha somente apareceu. Na maioria dos casos, vocês vão considerar como armadilha. E reforçando aí para vocês também, não se esqueçam que a alternativa mais completa da informação será a resposta certa a ser marcada, beleza? Vamos lá, turma, seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 11, que procedimentos tomar em uma vítima com fratura fechada? Letra A, tentar colocar o osso no lugar. Letra B, imobilizar o membro fraturado com talas. Letra C, esperar o local desinchar. E letra D, passar pomada no local. Qual das alternativas corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam cada uma delas. E vamos lá, pessoal, retornando à nossa questão. Que procedimentos tomar em uma vítima com fratura fechada é imobilizar o membro fraturado com talas, beleza? Então a resposta certa aí é a letra B de bola. Agora vejamos a nossa questão de número 12, prestem bastante atenção. A alternativa que se refere aos procedimentos adequados de primeiros socorros em caso de acidentes de trânsito é: letra A, remover a vítima e encaminhá-la para o socorro médico. Letra B, manter a calma, isolar o local do acidente e evitar a presença de curiosos. Letra C, discutir sobre a situação com o socorrista do resgate especializado. E letra D, obrigar os pedestres a ajudar e interromper a fluidez do tráfego. Qual é a resposta correta da nossa questão? Faça uma breve análise de vocês. Observem bem aí cada uma das alternativas. E vamos lá, pessoal, a alternativa que se refere aos procedimentos adequados de primeiros socorros em caso de acidentes de trânsito é, resposta certa foi a letra B de bola, manter a calma, isolar o local do acidente e evitar a presença de curiosos, ok? Então essa aí é a resposta correta da nossa questão. E pessoal, cuidado com esses tipos de alternativas que dizem para remover a vítima do lugar, tá bom? Apareceu esse tipo de alternativa, vocês vão considerar como armadilha, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 13, turma. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza: letra A, grave e gravíssima apenas. Letra B, irrelevante, relevante e grave. Letra C, gravíssima, grave, média e leve. E letra D, ruim, boa e punitiva. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal, as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza gravíssima,
grave, média e leve, beleza? Então, se essa foi a sua escolha, letra C de casa, meus parabéns. Vamos lá, nossa próxima pergunta. Questão de número 14, pessoal. Via lateral à esquerda e interseção em T. Se trata de qual das placas abaixo? Observem cada uma dessas placas e vejam aí qual será a resposta correta da nossa questão. Vejamos aí se vocês acertam. Não está difícil, tá? Só prestarem aí bastante atenção. Podemos prosseguir, pessoal? Então vamos lá. Via lateral à esquerda e interseção em T corresponde às placas da letra B de bola, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E só para a gente complementar aí a nossa questão, observem, pessoal, que a segunda placa aí da letra A é identificada como cruzamento de vias, beleza? Já a primeira placa da letra C é identificada como vire à esquerda. A primeira placa da letra D é identificada como seguir em frente ou à esquerda. E a segunda placa da letra D, bifurcação em Y, beleza? Então essas foram as placas da nossa questão. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 15, vejamos o que diz a nossa questão. Ao aproximar-se de um cruzamento e ao observar que o sinal luminoso está amarelo, o recomendável é, letra A, aumentar a velocidade e redobrar a atenção. Letra B, parar o veículo imediatamente, freando de forma brusca. Letra C, diminuir a velocidade e redobrar a atenção. E letra D, parar o veículo em cima da faixa de retenção. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam cada uma das alternativas. E vamos lá, retornando à pergunta. Ao aproximar-se de um cruzamento e ao observar que o sinal luminoso está amarelo, o recomendável é diminuir a velocidade e redobrar a atenção, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra C de casa. E vou passar em mais uma dica, principalmente para os mais novos aqui do canal. Para quem já acompanha aqui, já sabe bem o que eu vou falar. Pessoal, a dica é a seguinte: geralmente quando aparece duas alternativas que começam iguais, mas que no final elas entram em contradição uma com a outra, ou inverso, já começam em contradição e no final terminam exatamente iguais uma à outra. Pessoal, na maioria dos casos a resposta certa vai estar entre uma delas duas, como é o caso aí da letra A e da letra C. A letra A diz que é para aumentar a velocidade e a letra C diz que é para diminuir a velocidade. E no final elas dizem que é para redobrar a atenção. Observou esses tipos de alternativas dessa forma e como eu expliquei, já fiquem ligados que possivelmente a resposta vai estar entre uma delas duas. E a outra dica, pessoal, é a seguinte: cuidado com a palavrinha imediatamente e com a palavrinha brusca ou bruscamente, ainda mais se estiver relacionado ao freio. Vocês também vão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Sendo assim, turma, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Agora, turma, vamos à nossa questão de número 16. É o órgão normativo que possui câmaras temáticas. Letra A, DETRAN. Letra B, CETRAN. Letra C, CONTRAN. E letra D, CONTRANDIF. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem as alternativas, vejam a questão. E vamos lá, turma, é o órgão normativo que possui câmaras temáticas, é o CONTRAN, beleza? Então a resposta certa aí é a letra C de casa. E para você que é novo aqui no canal, eu sempre recomendo ao pessoal anotar isso aí e sempre lembrar. Todas as vezes que a questão estiver se tratando de câmaras temáticas, lembre-se do
contra, beleza? Vamos lá, nossa próxima questão. Questão de número 17, a placa R1 indica, observem a imagem da placa, letra A, pare, letra B, ponto de parada, letra C, parada obrigatória e letra D, parada à frente. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, vejam aí qual é a resposta. Vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram. A placa R1 indica o que? Parada obrigatória, beleza? Então a resposta certa aí é a letra C de casa. Bem tranquila essa questão, hein? Vamos lá, nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 18, turma, acompanha aí. Ao prestar socorro à vítima de um acidente, não se deve... Vamos lá. Letra A, acionar imediatamente o corpo de bombeiros. Letra B, conversar com a vítima para saber de suas condições gerais. Letra C, deixar a vítima confortável até a chegada do socorro especializado. E letra D, dar água, comida ou qualquer substância para a vítima cheirar. Qual é a resposta correta da nossa questão? Será aí a letra A, B, C ou a letra D? Façam uma breve análise de vocês. E vamos lá então, turma. Ao prestar socorro à vítima de um acidente, não se deve o quê? Dar água, comida ou qualquer substância para a vítima cheirar. Então, se a sua escolha foi a letra D, meus parabéns, acertou a questão. E lembre-se, pessoal, dica de primeiros socorros aí, inclusive para quem é novo aqui no canal e ainda não sabe dessa dica. Em questões de primeiros socorros, tá? Vocês nunca devem oferecer alimento líquido ou sólido à vítima. Então, se por acaso cairá na sua prova algum tipo de alternativa dizendo para oferecer algum alimento líquido ou sólido, considerem como armadilha, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 19, vejamos o que diz a nossa questão. Um cinto de segurança pode ser utilizado. Letra A, por mãe e criança ao mesmo tempo. Letra B, duas crianças ao mesmo tempo. Letra C, somente uma pessoa. E letra D, mãe e criança até 5 anos ao mesmo tempo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Será aí a letra A, B, C ou a letra D? Observem bem aí as alternativas. Vamos aí se vocês acertam e vamos lá nossa pergunta. Um cinto de segurança pode ser utilizado por... Resposta certa é a letra C de casa. Somente uma pessoa, ok? Então essa aí é a resposta correta da nossa questão. Vamos seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 20, turma, diz o seguinte: como cidadão, motorista ou socorrista, você deve, letra A, fazer apenas o que estiver com vontade. Letra B, não colocar sua vida, sua segurança ou a dos outros em risco e acionar o resgate. Letra C, apenas aguardar o socorro. E letra D, apenas preservar o local do acidente. Qual é a resposta correta da nossa questão? Será aí a letra A, B, C ou a letra D? Façam a análise aí de vocês. E vamos lá, turma. Como cidadão, motorista ou socorrista, você deve... Resposta certa foi a letra B de bola. Não colocar sua vida, sua segurança ou a dos outros em risco e acionar o resgate, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns, acertou a questão. E mais uma palavrinha armadilha aí, tá? Dica de prova aí para vocês. Cuidado com a palavrinha apenas, tá bom? Onde na maioria dos casos vocês vão considerar a alternativa como armadilha. Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão.
Questão de número 21, turma, diz o seguinte: assina-lhe a alternativa correta. Vejamos aí. Letra A. Quando o acidente tiver ocorrido no acostamento, não é necessária a sinalização do acidente. Letra B. Em caso de acidentes envolvendo motociclistas, não é necessária a sinalização do acidente. Letra C. Lanternas, pisca-alerta e faróis dos veículos devem ser utilizados na sinalização de acidentes. E letra D. Não podemos utilizar objetos encontrados nas imediações do acidente, como galhos de árvore, latas, pedaços de madeira, para fazer a sinalização. E aí, turma, qual será a resposta correta da nossa questão? Faça uma breve análise aí de vocês. E vamos lá, turma. Assina-lhe a alternativa correta. A resposta certa é a letra C de casa. Lanternas, pisca-alerta e faróis dos veículos devem ser utilizados na sinalização de acidentes. Beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra C de casa. Questão de número 22 diz o seguinte: o motociclista circulando em piso molhado ou cheio de areia deve: letra A. Utilizar os freios traseiro e dianteiro de forma brusca. Letra B. Utilizar somente o freio traseiro. Letra C. Utilizar os freios dianteiros e traseiro de forma muito suave. E letra D. Utilizar somente o freio dianteiro. Qual é a resposta correta da nossa questão? Será aí a letra A, B, C ou a letra D? Prestem bastante atenção aí na questão e principalmente, é claro, nas alternativas. Vejam qual é a resposta. E vamos lá, turma. O motociclista circulando em piso molhado ou cheio de areia deve o quê? Utilizar os freios dianteiros e traseiro de forma muito suave, ok? Então, se a sua escolha foi a letra C de casa, meus parabéns, acertou a questão. Pessoal, dica de prova aí para vocês. Peguem mais essa daí, tá? Quando se fala sobre os freios e a alternativa diz que é para utilizar o freio de forma brusca, vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha, beleza? Vamos lá, turma, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, turma, agora a questão de número 23. Quando um condutor cometer duas infrações de trânsito ao mesmo tempo, será aplicada: letra A, a penalidade de maior pontuação. Prestem bastante atenção. Letra B, a respectiva penalidade para cada infração de maneira cumulativa. Letra C, a penalidade referente à infração que foi vista em primeiro lugar pelo agente de trânsito. E letra D, a penalidade de menor pontuação. Qual é a resposta correta da nossa questão? Faça uma breve análise aí de vocês. Observem bem cada uma dessas alternativas. E vamos lá, turma, sem perdermos tempo. Quando um condutor cometer duas infrações de trânsito ao mesmo tempo, será aplicada. A resposta certa foi a letra B de bola. A respectiva penalidade para cada infração de maneira cumulativa. Guardem e memorizem isso aí, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Agora a próxima pergunta, a questão de número 24. É proibido a todo condutor de veículo. Vamos lá. Letra A, parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, cumprimentar os passageiros. Letra C, dar passagem pela esquerda. E letra D, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Qual é a resposta correta da nossa questão? Faço uma análise aí de vocês, observem bem. E vamos lá, turma, retornando à pergunta: é proibido a todo condutor de veículo o quê?
forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra D de dado, meus parabéns, acertou a questão. Agora, turma, vejamos aí o que diz a nossa questão de número 25. Acompanhem aí. Você está conduzindo o seu veículo quando um pedestre surge inesperadamente à sua frente para atravessar a via. Com base nisso, qual alternativa abaixo indica uma atitude prudente do condutor? Vamos lá, letra A, buzinar insistentemente para alertar o pedestre. Letra B, piscar os faróis para alertar o pedestre. Letra C, chamar a autoridade de trânsito local. E letra D, frear o veículo sinalizando ao condutor que vem atrás para que diminua a velocidade. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem cada uma das alternativas. E vamos lá, pessoal, voltando já à pergunta novamente. Você está conduzindo o seu veículo quando um pedestre surge inesperadamente à sua frente para atravessar a via. Com base nisso, qual a alternativa abaixo indica uma atitude prudente do condutor? Qual é? Resposta certa é a letra D de dado. Frear o veículo sinalizando ao condutor que vem atrás para que diminua a velocidade, beleza? Então essa aí é a resposta correta da nossa questão. E só reforçando, tá, que a gente já comentou aqui nesse simulado sobre buzina. E ainda mais quando aparece a palavra insistentemente, tá? Como está aí na letra A, dizendo que é para alertar o pedestre. Fiquem ligados aí quanto a isso. E outra dica aí é quando aparece que você deve piscar o farol também para alertar o pedestre. Falou em piscar o farol relacionado a pedestre, ciclista ou gestante e até mesmo a um idoso, vocês vão considerar também essa alternativa como armadilha, beleza? Vamos lá, turma, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 26. No auto de infração não é obrigatório constar. Letra A, o tipo de infração. Letra B, o local, a data e a hora. Letra C, a marca do veículo. E letra D, o prontuário do condutor. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí qual é a resposta. Vamos lá então, no auto de infração não é obrigatório constar o quê? O prontuário do condutor, isso aí. Então, se a sua escolha foi a letra D, meus parabéns. Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 27 diz o seguinte: a notificação da penalidade de multa a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de seus integrantes será remetida, letra A, ao Ministério do Exército, letra B, ao Ministério da Justiça, letra C, ao Ministério das Cidades e letra D, ao Ministério das Relações Exteriores. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção aí na questão, vejam as alternativas. E vamos lá, voltando à nossa questão. A notificação da penalidade de multa a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores. Então, quem escolheu a letra D como correta, acertou a questão, ok? Vamos lá, seguindo então a nossa próxima pergunta. Questão de número 28 diz o seguinte: o seguro obrigatório DPVAT, que é danos causados por veículos automotores de vias terrestres, indeniza as vítimas de acidente de trânsito nos casos: letra A, de morte, invalidez permanente e despesas com hospitais e medicamentos. Letra B, morte e invalidez temporária ou invalidez permanente.
Letra C, apenas morte, invalidez permanente. E letra D, apenas morte, invalidez e tratamento fisioterápico. Qual é a resposta correta da nossa questão? Quero ver se vocês acertam essa questão. Prestem bastante atenção. Vou dar mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá, retornando à nossa pergunta. O seguro obrigatório DPVAT indeniza as vítimas de acidente de trânsito nos casos de morte, invalidez permanente e despesas com hospitais e medicamentos, ok? Então a resposta certa aí da nossa questão é a letra A. Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 29, turma, diz o seguinte: não é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em caso de fratura. Letra A, antes de imobilizar, puxar o membro colocando-o na posição natural. Letra B, aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas. Letra C, manter a vítima deitada. E letra D, o comprimento de uma tala deverá ser suficiente para imobilizar também a articulação. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. Vamos lá então, não é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em caso de fratura antes de imobilizar, puxar o membro colocando-o na posição natural. Então a resposta certa aí da nossa questão é a letra A, beleza? Agora a questão de número 30, a placa de sinalização de trânsito significa. Observem a imagem da placa. Letra A, largura máxima permitida. Letra B, largura limitada. Letra C, comprimento máximo permitido. E letra D, comprimento limitado. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, observem as alternativas. Vamos lá, turma. A placa de sinalização de trânsito significa o quê? Largura limitada, beleza? Observem que se trata de uma placa de advertência e não uma placa de regulamentação, tá? Então, se a sua escolha foi a letra B, largura limitada, meus parabéns. Vamos lá, nossa próxima questão. Agora a questão de número 31. A luz do freio de seu veículo está apresentando problema. Nessa situação, você, letra A, sai assim mesmo. Letra B, procura imediatamente um auto elétrico. Letra C, sinaliza de outra forma. E letra D, desconsidera o fato, pois o freio está normal. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem as alternativas. E vamos lá, turma. A luz do freio do seu veículo está apresentando problema. Nessa situação, você procura imediatamente um auto elétrico, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 32, acompanha aí. Em uma estrada, um automóvel circula a 80 km por hora, um caminhão circula a 60 km por hora e uma motocicleta circula a 70 km por hora. A velocidade máxima permitida para essa via está sendo desrespeitada. Vamos lá. Letra A, por todos os veículos. Letra B, somente pelo automóvel. Letra C, pelo automóvel e pela motocicleta. E letra D, somente pela motocicleta. Quero ver se vocês acertam essa questão. Para vocês acertarem, tem que ler bem a questão, ver as informações, as palavrinhas-chave aí da questão, para que vocês consigam solucioná-la. Vou dar mais alguns segundos.
Vamos lá. Em uma estrada. Olha a informação aí, já está de cara no início da questão. Em uma estrada, um automóvel circula a 80 km por hora. Um caminhão circula a 60 km por hora e uma motocicleta circula a 70 km por hora. A velocidade máxima permitida para essa via está sendo desrespeitada por quem? Lembrando que a velocidade máxima permitida para a estrada é de quanto? É de 60 km por hora, tá bom? Então, a partir do momento que passou de 60 km por hora, já está desrespeitando. E quais os veículos que está desrespeitando aí? É o automóvel, que circula a 80 km por hora, e o caminhão não. Ó, já ia falar errado. Caminhão não, a motocicleta, que circula a 70 km por hora, tá? Então a resposta certa aí foi a letra C de casa, pelo automóvel e pela motocicleta, beleza? Vamos lá então à nossa próxima questão. Vamos na questão de número 33. Frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá quando? Letra A, quando sendo quanto mais for necessário a sua reeducação. Letra B, quando suspenso do direito de dirigir. Letra C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem, prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. Frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá quando sendo quanto mais for necessário a sua reeducação. Também quando suspenso do direito de dirigir e também quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então a resposta certa é a letra D. Todas as alternativas estão corretas, beleza? Então se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Vamos lá à nossa próxima questão. Vamos na questão de número 34, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o sinal R31 significa, observe a imagem da placa, letra A, pedestre ande pela esquerda, letra B, trânsito de pedestre, letra C, pedestre ande pela direita e letra D, passagem obrigatória. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos na turma, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o sinal R31 significa pedestre ande pela direita. Então a resposta certa é a letra C de casa. Questão de número 35, a pena de detenção atribuída ao condutor que pratica lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é letra A, de 1 a 2 anos, letra B, de 1 mês a 2 anos, letra C, de 6 meses a 2 anos e letra D, de 2 a 4 anos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Façam uma breve análise aí de vocês. Observem bem aí as alternativas. E vamos lá, turma. A pena de detenção atribuída ao condutor que pratica lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é de 6 meses a 2 anos, de acordo com o artigo 303 do CTB, tá bom? Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 36 diz o seguinte: o veículo roubado deverá ter seu CRV dado baixa quando? Letra A, for novo e possuir airbag. Letra B, for roubado ou deixar de circular por perda total. Letra C, for roubado há mais de 15 dias. E letra D, quando o proprietário apresentar atestado de pobreza. Qual é a resposta correta da nossa questão? Façam uma breve análise aí de vocês. Observem cada uma dessas alternativas.
E vamos lá então, o veículo roubado deverá ter seu CRV, que é o Certificado de Registro Veicular, dado baixa quando? Resposta certa foi a letra B de bola, for roubado ou deixar de circular por perda total, beleza? Guardem e memorizem isso aí. Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 37, turma. A base Índice Nacional de Condutores destinada ao arquivo de habilitação é chamada: letra A de Renache, letra B de Binco, letra C de Renavan e letra D de CRLV. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. A base Índice Nacional de Condutores destinada ao arquivo de habilitação é chamada de Binco. Então, a resposta certa da nossa questão foi a letra B de bola, beleza? Questão de número 38. O funcionamento de motor veicular em local fechado gera a liberação de gases tóxicos, tais como letra A, gás carbônico e monóxido de carbono. Letra B, monóxido de carbono e oxigênio. Letra C, oxigênio e hidrogênio. E letra D, oxigênio e gás carbônico. Qual será a resposta correta da nossa questão? Façam aí a breve análise de vocês. E vamos lá então. O funcionamento de motor veicular em local fechado gera a liberação de gases tóxicos, tais como, resposta certa é letra A, gás carbônico e monóxido de carbono, beleza? Vamos seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 39 diz o seguinte: conforme o CTB, via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas é: letra A, via arterial, letra B, via transversal, letra C, via de trânsito rápido e letra D, via local. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vou dar até mais alguns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá. Conforme o CTB, via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local, olha a palavra-chave da questão, ou às áreas restritas, é a via local, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra D, acertou a questão. Vamos seguindo aí, turma. Agora a questão de número 40, para a gente finalizar. Qual das placas tem por nome comprimento limitado? Será que é a placa da letra A ou a placa da letra B, turma? Prestem bastante atenção. Quero ver se vocês acertam. E vamos lá, pessoal. Comprimento limitado se trata da placa da letra B de bola, que tem o desenho do caminhãozinho mais a medida aí na parte de baixo. Agora a placa da letra A, que só tem apenas a medida, com essas duas setinhas na posição horizontal, tá bom? Se trata de largura máxima permitida. Então essas foram as placas da nossa questão de número 40. Meus parabéns aí para todos vocês que acompanharam esse simulado até o final. Quero saber agora de vocês, dessas 40 perguntas, quantas vocês aí acertaram. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. Nos diga aí de qual estado você está assistindo a esse vídeo. E se por acaso você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não quer perder os próximos, já se inscreva e ativa o sininho para você receber todas as notificações de todos os nossos conteúdos postados aqui no nosso canal, beleza? E para você aí que já está com a sua prova teórica marcada, desejo a você uma excelente prova e que você aí possa vir alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Então, turma, eu vou ficando por aqui. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um simulado da prova teórica do Detran aqui no nosso canal. Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.